Boa noite a todos. Muito obrigado, Adriano. Mais uma vez externar da alegria de estarmos todos juntos aqui para esse estudo de O Livro dos Espíritos, na primeira parte de nossos trabalhos. Hoje vamos estudar o tema 22, Lei de Justiça, Amor e Caridade, nas questões 873 a 892 de O Livro dos Espíritos. Na lei de amor, justiça e caridade, encontramos uma síntese, um resumo de todas as demais leis de Deus. Justiça, amor e caridade são fases do desenvolvimento de um sentimento que se chama amor. Primeiro vivemos a justiça, depois vivemos a caridade e finalmente vivemos o amor. E os Espíritos nos ensinam que o amor é a única lei de Deus. É o nosso único aprendizado. Nós temos uma vida toda de encarnações, reencarnações, para aprendermos uma única lei, a lei do amor. Na sequência da racionalidade até a angelitude, nós temos que aprender e vivenciar apenas o amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria orgânica. É a única lei pela qual Deus governa o universo. O amor é o único sentimento que nós, espíritos, temos que desenvolver. Veja que as coisas divinas são muito simples. Tudo que vem de Deus é simples. Deus é único. Nós temos que aprender apenas uma lei, desenvolver apenas um único sentimento. E por nossa imperfeição, por experiência própria, eu posso dizer como é difícil. O que nós, espíritos, vamos fazer durante o processo reencarnatório é ajustar o nosso pensamento à lei divina, à lei de Deus, que é apenas a lei do amor. Nós estudamos durante várias semanas as leis morais, as leis de Deus. Quando nós estudamos a lei de adoração, nós aprendemos sobre Deus e sobre a prece. Quando nós estudamos a lei do trabalho, nós aprendemos sobre o progresso. Quando nós estudamos a lei da reprodução, nós aprendemos a reencarnação. Quando estudamos a lei de conservação, nós estudamos aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Através da lei de destruição, nós aprendemos
a transformação. Com a lei da sociedade, nós estudamos e aprendemos o conceito de família. Através da lei do progresso, nós estudamos o espiritismo. Pela lei da igualdade, nós aprendemos quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. E, finalmente, pela lei da liberdade, nós aprendemos a ter responsabilidade. Por isso, todas essas leis estão representadas na lei de justiça, amor e caridade. Todas essas leis que nós estudamos se resumem em uma única lei, a lei do amor. A convivência com os nossos irmãos é uma condição imposta por Deus para o desenvolvimento do espírito. E através dessa convivência se estabelecem situações de direitos e situação de deveres. Inicialmente, nos mundos primitivos, esse direito ele era estabelecido pela força. Um realce ao direito pessoal. Fazer valer o nosso direito, a nossa vontade pela força. A lei do mais forte. Na situação de superioridade, quando nós passamos por esta situação em que nós somos superiores fisicamente, nós acabamos nos comprometendo no uso da nossa vontade. Acabamos não estabelecendo limites reais. E temos à nossa disposição tudo aquilo que podemos alcançar, independente do reconhecimento das necessidades e do direito do próximo. Pensamos apenas em nós. Portanto, o sentimento de justiça é o primeiro que se sobressai. Porque na situação de superioridade, podendo usar a nossa vontade, fazer do aquilo que julgamos ser nosso direito, em detrimento das necessidades dos outros, nós não sentimos o peso da injustiça. Ninguém sente o peso da injustiça quando é superior, quando pode impor a sua vontade. Mas à medida que as reencarnações vão se sucedendo, os papéis vão se invertendo. Se em uma situação nós detínhamos a força física, em outra reencarnação, nós podemos vir em uma condição de inferioridade. E nesse momento em que estamos vivendo numa condição de inferioridade, a limitação, o sentimento de justiça começa a aflorar. Infelizmente, nós só descobrimos o sentimento de injustiça quando somos injustiçados. Até então, nós não sabemos o que é justiça. Nós não nos importamos com a justiça. Portanto, a justiça é o respeito ao direito do próximo. E não mais estabelecer como direito a nossa vontade.
mas considerarmos, em primeiro lugar, que os outros têm o mesmo direito que nós. E que o respeito deve ser a linha divisória do nosso direito. Quando nós passamos a desrespeitar o direito dos outros, acaba o nosso direito. E, infelizmente, ainda, quando sofremos a injustiça, nós passamos a valorizar a justiça. Em todos os segmentos da sociedade. Só valoriza a justiça aquele que é injustiçado. Na revelação do Decálogo por Moisés, na simplicidade dos 10 mandamentos, Deus considerou a humanidade em condições de ter na justiça um dever. Os 10 mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés, é o primeiro momento em que o homem recebeu a lei de justiça. E a lei de justiça passou a ser um dever. Oficializou-se a responsabilidade ante os nossos atos, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos do próximo. Com o Decálogo, todos passam a ter como dever o respeito. E todos têm o direito de ter o seu direito respeitado, não importando a força física, não importando a posição social. É dever de todas as pessoas respeitar a integridade física e moral e os bens dos outros. E é dever o respeito aos nossos pais. Ressalto isso principalmente neste dia em que comemoramos o Dia das Mães. Está na lei de Deus. É dever o respeito aos pais. Dentro do Decálogo, dentro dos 10 mandamentos, o amor a Deus e o respeito a Deus são os 2 primeiros mandamentos. Os outros 8 mandamentos dizem respeito às relações entre as pessoas, as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Mas nós poderíamos fazer uma pergunta. Como nós podemos avaliar se estamos vivendo a justiça? Como eu vou saber se eu estou sendo justo? Os espíritos nos ensinam que o amor é a consequência do sentimento de justiça. Podemos ser justos sem amar. Porém, aquele que ama naturalmente é justo. Vejam bem essa colocação. Nós podemos ser justos, praticar a justiça, sem amar ao próximo. Porém, todo aquele que ama, naturalmente é justo. E para avaliar se estamos vivendo a justiça, devemos avaliar a nossa honestidade. Quanto honesto nós somos? Quanto mais honestos nós somos, mais justos nós somos. E todos têm a condição e a capacidade
de avaliar a sua honestidade. Os Espíritos nos ensinam que a característica da alma, quando começa a viver a justiça, é tornar-se honesta. Ou somos honestos, ou ainda não somos honestos. Não existe o meio honesto. Quando vivemos a justiça, nós passamos a reconhecer e a conceder a todos os seres que vivem conosco o primeiro direito, que é o direito à vida. Todos os seres da criação de Deus têm o direito à vida. Respeitar a vida do próximo e os seus bens. Porque o respeito à vida material é o respeito ao bem mais importante que o espírito recebe quando encarnado, o seu corpo. Todos nós devemos respeitar o nosso corpo. Ele é o bem mais importante que Deus nos deu. E todos nós devemos respeitar o corpo dos outros, assim como respeitamos o nosso. Lembrar sempre: a justiça é o direito à vida, a integridade dos bens e a integridade moral de todos aqueles que convivem conosco. Uma outra pergunta que nós que estudamos o Espiritismo podemos fazer é esta: e o direito à propriedade? Nós, espíritos, espíritas, cristãos, que estamos aqui de passagem em aprendizado para o nosso aprimoramento moral, nós podemos ter bens? Podemos batalhar por ter mais coisas do que nós temos? Os espíritos nos ensinam que nós podemos acumular bens. Podemos ser cuidadosos com relação ao nosso futuro. Pensar no nosso futuro quando não tivermos forças para conseguirmos o nosso sustento. Também nos ensinam que temos o direito de defender nossas propriedades e administrar os nossos bens, lembrando que todas essas propriedades não são nossas. Nós somos mordomos de Deus. Deus nos entrega essas propriedades para que nós possamos fazer o melhor uso delas. Mas elas não são nossas. Mas temos o direito de defender tudo aquilo que Deus nos entregou para administrar. Deus considera natural o nosso desejo de possuir as coisas, porque faz parte da fase evolutiva em que nós, espíritos, nos encontramos. O ter, o gosto de conseguir coisas melhores, é um reflexo da lei de progresso. Enquanto o espírito não consegue viver o seu progresso moral, ele vai ensaiando o progresso nas coisas materiais. É muito importante que o espírito ajuste-se à vida, que ele goste da vida material.
porque ele precisa desta vida material para se desenvolver espiritualmente em cada reencarnação. Mas o espírito, ele tem que tomar muito cuidado para que ele não se torne prisioneiro da vida material. Prisioneiro do egoísmo, que acaba se refletindo na avareza. O direito da posse é permitido desde que ele tenha sido adquirido sem o prejuízo de outro irmão, honestamente, através do trabalho. Tudo aquilo que nós adquirimos com o nosso esforço, sem prejudicar a ninguém, Deus permite que seja nosso, que nós desfrutemos deste bem. Esse é o conceito da legítima propriedade ensinada pelos Espíritos e também ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquele que busca o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus? Fazer a vontade de Deus, seguir as suas leis. A justiça de Deus. Deus é justo e bom para com todos, e assim nós devemos procurar ser justos e bons para com todos. Como consequência de obedecer às leis de Deus, como consequência de praticar a justiça, tudo mais nós receberemos de Deus. Lindo ensinamento de Jesus. E no momento em que a alma começa a viver a justiça, o sentimento de caridade começa a aflorar. Porque o sentimento de caridade, ele é uma consequência do sentimento de justiça. Entendamos, o amor é o verdadeiro sentimento. O amor é a lei. Justiça e caridade são fases da vida do espírito, que culminam no amor. Queridos irmãos, nós vamos encerrar a apresentação neste momento e retornaremos na próxima semana para falar sobre a caridade e o amor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa é a lição de hoje. Muito obrigado a todos. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Adriano, que vai nos fazer a apresentação de um Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite a todos mais uma vez. E como nós estamos precisando muito de amor,
Hoje eu trouxe também como tema, né, junto com o Eduardo, né, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, eu também vou falar um pouquinho desse sentimento, tentar fazer uma reflexão, justamente porque nós precisamos muito, né, do amor puro. E nós podemos estudar esse sentimento através de duas faces. No decorrer do estudo, a gente vai percebendo como é difícil falar de amor. Como é possível falar de uma coisa que a gente acha que sabe e, ao mesmo tempo, a gente tem certeza de que não sabe quase nada sobre essa coisa, né? Sobre o amor. Em cada situação de contrariedade que a gente vive, de possíveis injustiças, que até o Eduardo falou um pouquinho hoje, situações em que a gente é tirado da nossa zona de conforto, aí, exatamente nesse momento, é que a gente percebe que não consegue ainda compreender a grandeza do que representa essa palavra, amor, e muito menos ainda fazer brotar de forma pura, como a gente está fazendo a reflexão, esse sentimento em nossa alma, apenas porque a gente quer. O quanto é difícil. A gente vive ainda em um nível de evolução em que o amor puro, aquele amor ensinado e vivenciado por Jesus, nós estamos ainda muito distante dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem a certeza de que esse sentimento existe. Isso é muito bom. Isso acalenta a nossa alma, nos dá otimismo, não é aquela coisa abstrata. Nós já sabemos que ele existe e que ele é sentido, que ele é vivido e é exemplificado pelas almas puras. A exemplo de Jesus, como falamos agora há pouco. E que, através da nossa evolução contínua, que é possibilitada, como o Eduardo falou agora há pouco, pela lei de progresso, um dia também nós vamos sentir e vamos viver esse amor aqui na Terra. E olha que nós precisamos muito dele, como nós falamos no início, principalmente nesse momento que a gente vive, né, esse desafio que nos é colocado no planeta em decorrência do vírus, né, da pandemia. Por ora, temos entre nós o rudimento desse sentimento e os ensinamentos teóricos deixados pelos mensageiros de Deus. Esses mensageiros que também sentiram, que também viveram e exemplificaram, né, esse sentimento, esse amor, nos limites dos seus respectivos níveis de evolução, e que esses ensinamentos
passaram então a ser o nosso norte, a nossa bússola, que nos guiam rumo à conquista da nossa paz e da nossa felicidade. Que só através desse sentimento que nós vamos conquistar. O quanto é difícil falar, o quanto é difícil vivenciar esse sentimento. Hoje, em um dia especial que estamos vivendo, parabenizamos todas as mães aqui da Terra, né, do planeta Terra, e lembramos que não é à toa que as mães conseguem sentir e vivenciar pelo menos uma parte desse amor de forma mais próxima do sentimento puro ensinado por Jesus aqui na Terra, pois elas conseguem renunciar tudo o que for necessário para suprir as necessidades dos seus filhos. Então, elas, as mães, conseguem ter, viver, sentir mais do que nós esse sentimento puro ensinado por Jesus. Então, parabéns às mães, fica aí a nossa homenagem. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que ele é o sentimento por excelência. E só ele, só o amor possibilita a ligação fraternal e duradoura entre todos os seres, entre todas as criaturas de Deus. Ele diz assim: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Donizete Pinheiro, no seu livro Para uma Vida Saudável, um breve ensaio sobre as virtudes, ele coloca que o amor em si não é uma virtude, porque ele é o conjunto de todas as virtudes. E nesse livro ele estuda 45 virtudes. Ele seria como que a luz branca, que é a reunião de todas as cores. Fica aí a dica para quem quiser fazer um ensaio sobre as virtudes, que em conjunto, né, surge o que nós estamos estudando, que é o amor, o livro do Donizete, tá bom? Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, no comentário dela, Allan Kardec registra, com base nos ensinos trazidos pelos Espíritos, que amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. A gente tem que lembrar aqui, e é muito importante, que fazer o bem é fazer tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Então, olha só, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, ou seja, tudo aquilo que já compreendemos e incorporamos na nossa inteligência e no nosso sentimento, nós
quando fazemos isso ao próximo, nós estamos o amando na medida daquilo que já conquistamos. E Kardec ainda vai além no comentário. Ele fala assim, que desejaríamos nos fosse feito. Então, estabelece para a gente um guia seguro. Porque se a gente tiver dúvida, a gente vai então analisar por nós como referência o que eu desejaria que o outro me fizesse. Então, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Então, só o amor, só esse conjunto de virtudes nos possibilita compreender a situação do nosso próximo e nos possibilita aceitá-lo como ele realmente é, com todas as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas limitações, e, se for preciso, possibilita perdoar as suas possíveis ofensas que ele possa nos causar, quantas vezes forem necessárias, sem nenhum sentimento contrário de vingança, de retaliação. Então, o amor, ele deve ser o estudo prioritário, o foco principal das nossas vidas, pois sem ele, todo o resto será insuficiente para que tenhamos aquela paz e aquela felicidade que a gente tanto busca. Esse trecho que eu acabei de dizer nos faz lembrar de Paulo, Saulo de Tarso, quando ele, falando da necessidade da caridade, vocês lembram? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, se a gente lembrar que o amor é um sentimento por excelência, e que a caridade é a manifestação desse sentimento na prática aqui no mundo material, realmente arregaçando as mangas e colocando esse sentimento em ação, então nós vamos perceber a importância desse sentimento de que eu posso fazer tudo mais, mas se eu não tivê-lo, se eu não o tiver como base das minhas ações, nada me servirá. Amar vai além da simples justiça, como nos falou Eduardo agora há pouco, que consiste em respeitar os direitos uns dos outros, né, do próximo. Amar é renunciar a si mesmo em benefício daquele que sofre e necessita do nosso auxílio. Esse próximo, né,
que a gente estava conversando agora há pouco, no comentário da questão 886 do Livro dos Espíritos, amar o próximo é fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, não se restringe apenas à nossa família, os nossos entes queridos. Ele abrange toda a humanidade. Não é só a humanidade material, toda a humanidade espiritual desse universo infinito. Inclusive aquelas pessoas que nós não gostamos, aquelas pessoas que nos fazem o mal, os nossos inimigos. Por isso, esse sentimento de amor, ele é tão profundo, tão abrangente, e foge desse conceito pequenino que a gente tem dele aqui no plano material, aqui na Terra. Até esse momento, nós falamos de um lado, de uma das faces do amor, que é a face do amor que nós podemos conquistar e colocá-lo em prática em relação ao nosso próximo, em sociedade. Até mesmo a Deus e a nós mesmos, como ensinou Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é um lado do amor. Mas tem um outro lado que a gente também pode e deve estudar. De onde vem esse amor? Qual a fonte, a origem desse amor que em nós se transforma num sentimento poderoso? Nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, uma lição intitulada Amor, na sua sequência de número 30. E lá, Emmanuel nos diz que a fonte do amor puro é o próprio Criador, é o próprio Deus. Ele não é só a inteligência suprema do universo, só, né? Ele não é só a causa primeira de todas as coisas. Ele é a fonte do amor puro. Como o Eduardo nos disse agora há pouco, é a única lei que engloba e abrange todas as demais. Então, Emmanuel nos diz que o amor puro, ele flui de Deus como um sol igualmente intenso para todas as criaturas, desde o verme até o anjo. Independentemente da nossa posição na escala evolutiva ou no reino em que nós estagiamos, todos nós somos banhados pelos raios do sol do amor, permanentemente. O mesmo sol, Deus, banha todos os seus filhos, brilha igualmente para todos. Deus nos ama e nos cuida igualmente. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Então, nós que estamos desanimados, depressivos, melancólicos, podemos, com essas informações, ficarmos mais otimistas, positivos, esperançosos, porque nós somos amados permanentemente. Sempre fomos amados e sempre seremos amados
da mesma forma. Porém, o que diferencia é que cada criatura capta ou absorve os raios desse sol de amor na medida de sua evolução. Isso diferencia essa capacidade de absorção. Os anjos, no exemplo, absorvem muito mais que os vermes esse amor puro. Para que a gente aumente essa nossa capacidade de absorção, a gente deve se manter conectado a Deus o máximo de tempo possível, lógico, levando em consideração esse nosso grau evolutivo. A gente precisa evoluir moralmente constantemente para que então esse amor que flui de Deus a gente consiga captá-lo e também irradiar através de nós as outras criaturas. E esse amor, Deus, ele aguarda silencioso essa nossa evolução e respeita todas as nossas decisões. O fluido cósmico universal, que a gente estuda bastante com a doutrina espírita, esse fluido que é o segundo elemento criado por Deus, que preenche todo o espaço do universo material e do universo espiritual, no qual todos nós estamos mergulhados, esse fluido ele está encharcado desse amor divino. Ele é, por assim dizer, o próprio hálito de Deus. Ou seja, somos permanentemente amados e cuidados, não só olhados, né, num sentido ali figurado, não somos só olhados de longe. Através desse fluido, nós temos contato direto com o Criador. E através desse fluido, ele nos mantém, ele nos ama. Se a gente imaginar aquelas 45 virtudes que o Donizete começou a estudar no livro, do ensaio lá sobre as virtudes, que não são só essas, né? A gente está estudando só aquilo que a gente consegue compreender. Imaginemos Deus, esse amor puro de Deus, que é o conjunto muito maior e muito mais abrangente que a gente não faz nem ideia. Imagina esse amor, esse hálito divino através do fluido cósmico universal que nos rodeia e que o nosso próprio perispírito é formado dele. Imaginemos esse amor de Deus em relação a nós. Então, o que acontece com a gente, então, é que nós, através desse aguardar silencioso, respeitando as nossas decisões, nós, teoricamente, figuradamente, a gente se distancia de Deus nas escolhas, nas decisões, e Ele nos aguarda. Imaginemos esse amor, né? E olha que interessante, esse amor de Deus por nós, como consequência de tudo isso que a gente viu, ele não é por merecimento, ele é gratuito. Haroldo Dutra, né, discorre de uma maneira mais abrangente sobre esse assunto. Nós não precisamos merecer o amor de Deus, ele é gratuito. Ele simplesmente flui na criação infinita. Todos nós recebemos da mesma forma, como nós dissemos agora há pouco. A diferença está na capacidade de absorção dele e de refletir esse amor, então, para o meio onde a gente vive.
Esse amor é o reflexo de Deus, que é o nosso Pai. Ele se compadece de todos nós e a nenhum de nós ele violenta. Embora aí temos um outro aspecto importante. Em razão desse mesmo amor infinito, que determina que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as nossas próprias obras. Ele nos aguarda, silencioso. Mas a partir de um certo momento, somos acompanhados por essa lei de responsabilidade conforme as nossas obras. Então, amando-nos, permite Deus que a gente percorra sem prazo determinado o caminho de ascensão para Ele, de nos aproximarmos dele não de maneira figurada, porque estamos ao lado e próximo, Ele está do nosso lado através do fluido cósmico universal constantemente, mas moralmente, nos conscientizando, compreendendo e aceitando Deus. Então, ele permite que a gente percorra sem prazo definido esse caminho de ascensão. Como ainda não somos puros, não temos ainda aquela capacidade de absorver e fluir esse amor de forma pura. E esse aspecto, um dos mensageiros que passou pela face da Terra, que inclusive é o governador do planeta, eis porque ele, Jesus, o modelo divino, enviado por ele até nós, para clarear a nossa senda de caminho até ele, em cada passo que ele deu aqui no seu ministério, o que ele fez? Além do seu evangelho de amor, que é a essência do seu ensinamento, ele tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida. Ele amou sem preocupação de ser amado e auxiliou sem qualquer ideia de recompensa. Ele desceu à terra por amor. Ele humilhou-se por amor. Ele ajudou e sofreu por amor. E para que a vida e o pensamento de todos nós passassem a retratar as suas pegadas de luz, ele nos legou, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível, que eu vou deixar para nossa reflexão depois desse pequeno estudo sobre o amor puro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.